Sejam bem-vindos ao nosso canal, O Escolhido. Mas antes de começarmos, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueçam de acompanhar nossa programação na descrição do canal. Vamos lá! Hoje vamos contar sobre os discípulos de Jesus Cristo, suas vidas e suas mortes. A história dos discípulos de Jesus Cristo é uma das mais fascinantes da tradição cristã. Eles foram homens comuns, chamados por Jesus para um propósito extraordinário: testemunhar sua vida, aprender com suas palavras e propagar o Evangelho ao mundo. Suas vidas se tornaram modelos de fé, coragem e sacrifício. A seguir, exploramos em detalhes quem foram esses homens, suas missões e como morreram, de acordo com os registros históricos e a tradição cristã. Primeiro, Simão Pedro. Pedro foi um pescador da Galileia e o primeiro discípulo chamado por Jesus. Seu nome original era Simão, mas foi renomeado por Jesus como Pedro, que significa rocha. Era impulsivo, corajoso e, muitas vezes, falava antes de pensar. Foi ele quem andou sobre as águas até afundar por falta de fé, e também quem negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Segundo a tradição, ele pregou em Roma e foi martirizado durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 d.C. Foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por não se achar digno de morrer como Jesus. O segundo discípulo, André, era irmão de Pedro e também pescador. Ele foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, depois de ter sido discípulo de João Batista. André apresentou Pedro a Jesus e teve um papel importante na introdução de novos seguidores ao Mestre. Pregou em diversas regiões, incluindo a Ásia Menor, Escítia e Grécia. Na cidade de Patras, foi crucificado numa cruz em forma de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André. Morreu com grande coragem, saudando a cruz como se fosse um presente. O terceiro discípulo, Tiago Maior, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era conhecido como Tiago Maior para distingui-lo de outro apóstolo com o mesmo nome. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, presente na transfiguração e na agonia no Getsêmani. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Herodes Agripa I mandou decapitá-lo em Jerusalém por volta de 44 d.C. Seu martírio está registrado em Atos dos Apóstolos. Segundo a tradição, seu corpo foi levado para a Espanha, onde é venerado em Santiago de Compostela. O quarto discípulo, João, irmão de Tiago Maior, também fazia parte do círculo íntimo de Jesus. É tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do Apocalipse. Era conhecido como o discípulo amado. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Segundo a tradição, foi lançado em óleo fervente em Roma, mas saiu ileso. Depois foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Morreu de velhice, provavelmente em Éfeso no final do século I. O quinto discípulo, Filipe, era de Betsaida, como Pedro e André. Aparece no Evangelho de João como alguém prático e objetivo. Foi ele quem disse a Natanael que havia encontrado o Messias. Pregou na Frígia, Ásia Menor, onde teria sido crucificado ou apedrejado até a morte em Hierápolis. Sua dedicação ao Evangelho o tornou um dos mártires da fé cristã. O sexto discípulo, Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Bartolomeu é identificado por muitos estudiosos como Natanael. Era um homem íntegro e sincero. Jesus disse dele: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo." João 1:47. Evangelizou regiões como a Índia, Etiópia e Armênia. Morreu de forma brutal. Foi esfolado vivo e depois decapitado. Seu martírio é um dos mais dolorosos registrados na tradição cristã. O sétimo discípulo, Mateus, Levi, era cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Foi autor do evangelho que leva seu nome. Sua transformação de publicano a discípulo
é uma prova do poder do chamado de Cristo. Pregou na Etiópia e outras regiões africanas. De acordo com a tradição, foi morto por espada ou queimado vivo, por se recusar a renunciar sua fé. O 8º discípulo, Tomé, Dídimo. Tomé é muitas vezes lembrado por duvidar da ressurreição de Jesus até ver e tocar suas feridas. No entanto, demonstrou grande fé ao proclamar: "Meu Senhor e meu Deus." Evangelizou a Índia, onde fundou comunidades cristãs ainda existentes hoje, os chamados cristãos de São Tomé. Foi martirizado por lanças em Meliapor, próximo à atual Chennai. O 9º discípulo, Tiago Menor, Tiago, filho de Alfeu, é chamado de menor para diferenciá-lo de Tiago Maior. Segundo a tradição, era primo de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. É acreditado como o autor da Epístola de Tiago. Foi apedrejado até a morte e depois golpeado na cabeça com um porrete por ordem do sumo sacerdote Ananias. O 10º discípulo, Judas Tadeu, também chamado de Tadeu ou Lebeu, é tradicionalmente conhecido como o autor da Epístola de Judas. É muitas vezes confundido com Judas Iscariotes, mas sua lealdade a Jesus foi total. Evangelizou a Síria e a Pérsia. Foi martirizado com Simão, o Zelote, sendo espancado com bastões ou morto com machado. O 11º discípulo, Simão, o Zelote. Simão era chamado de o Zelote por provavelmente ter pertencido ao grupo dos Zelotes, que desejavam libertar Israel do domínio romano. Sua vida mudou ao seguir Jesus, trocando a luta armada pela pregação da paz. Evangelizou a Pérsia com Judas Tadeu e morreu martirizado, sendo cortado ao meio ou crucificado, conforme diferentes tradições. O 12º discípulo, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Após o arrependimento, enforcou-se. Seu lugar entre os 12 foi ocupado por Matias, escolhido por sorteio entre os seguidores fiéis. O 13º, Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Pouco se sabe sobre ele, mas a tradição diz que pregou na Etiópia e foi apedrejado e decapitado. O 14º, Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Embora não fizesse parte dos 12 originais, Paulo teve um papel central na propagação do cristianismo. Foi um perseguidor de cristãos, até ter uma visão de Jesus no caminho de Damasco. A partir daí, tornou-se o maior missionário da igreja primitiva. Escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Foi preso várias vezes e, por fim, decapitado em Roma, por ser cidadão romano, por volta de 67 d.C. Diga para mim nos comentários, quem sofreu mais pela sua morte? E se fosse você, estaria disposto para se sacrificar por Jesus? A história dos discípulos de Jesus é marcada por coragem, fé e sacrifício. Homens comuns, vindos de diferentes origens, aceitaram o chamado para seguir Jesus e levar sua mensagem ao mundo. Todos, exceto João, morreram como mártires. Suas mortes atestam a convicção inabalável de que haviam encontrado em Cristo o verdadeiro Salvador. Hoje, seus exemplos continuam a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. Seus nomes estão inscritos não apenas na história da fé, mas nos corações dos que seguem o Evangelho por eles propagado, muitas vezes com o preço da própria vida. Se gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. O Escolhido. Até a próxima!